Se eu tivesse um cargo no Corinthians, a nossa camisa seria preta e branca. A camisa número 1 do Corinthians deveria ser a preta e branca. E a gente só deveria jogar em casa de preto e branco, ponto. Ah, mas questões mercadológicas, comerciais, eu sou publicitário, eu entendo todas elas. Eu acho que a gente pode jogar com a camisa laranja, roxa, cara, grená, vamos jogar fora de casa, vamos jogar contra o adversário. Chegar na Arena Corinthians, a torcida deveria estar, cara, o adversário deveria olhar e falar, cara, quem são esses caras de preto e branco? Então isso, pra mim, a camisa deveria ser simples, preta e branca, e a gente só joga em casa assim. Mas eu tenho um grande amigo, irmão de vida, que é o Sérgio Rebolo. Ele é neto do Francisco Rebolo. Eu brinco que ele, das pessoas que eu conheço, é o cara que tem o DNA mais corintiano que eu conheço, porque o avô dele desenhou o escudo do Corinthians. Então ele tem o DNA dele passa corintianidade. E a gente combinou de ir pro jogo juntos, o jogo contra o Cruzeiro. A gente compra os ingressos, a gente compra a passagem e a gente chega em Congonhas às 9h30 da manhã para pegar o voo das 10h30. E foi um dia que teve uma ventania absurda em São Paulo. E os voos começaram a ser cancelados. A gente chega em Congonhas, já tinham 10 voos cancelados. E o nosso voo era às 10 da manhã e o nosso voo vai pro meio-dia. E a gente fala, tá bom, beleza, vamos para esse voo do meio-dia e os voos sendo cancelados, os voos sendo cancelados, os voos sendo cancelados, os voos sendo cancelados. A gente se olha e a gente fala, cara, a gente não pode perder esse jogo. A gente não pode não estar nesse jogo. E aí ele tava com os 2 filhos, adolescentes, que também estavam super animados e querendo ver o jogo e tudo mais. E aí como a gente começa a ver no painel todos os voos sendo cancelados, a gente começa a ter uma agonia absurda e a gente se olha e fala, vamos de carro? E ele fala, vamos. E a gente combina de ir de carro, a gente desce, aluga um carro em Congonhas e vai para Belo Horizonte, direto, sem parar, 9h30 de carro dirigindo. Eu e ele vamos dividindo o volante. O João e a Helena, os filhos dele, no banco de trás. A gente almoçou coxinha, a gente bebeu Coca-Cola, a gente ouviu Corinthians, a gente se divertiu um monte. A gente chega no Mineirão faltando 30 minutos para começar o jogo. E quando a gente chega e vive o que viveu, porque aquela noite no Mineirão é uma das noites inesquecíveis da minha vida, não pelo que o Corinthians entregou em campo, mas pelo que a torcida entregou pro Corinthians, né? Quantas pessoas já não falaram aqui para você que a famosa frase, que a gente não é um time que tem uma torcida, é uma torcida que tem um time. Aquela noite, a forma, o calar o Mineirão e tudo que se falou a partir da torcida corintiana naquela noite é algo que me reenergiza e que faz eu continuar cada dia mais sendo corintiano. O Corinthians me mantém vivo e o Corinthians ajuda a mostrar pro meu filho que o mundo é muito maior do que a bolha que ele vive. A camisa mais bonita da história do Corinthians é a do dia 15 vote. É uma camisa topper, as listras finas, gola em V, simples, escudo não tem... A gente pode falar sobre a borda branca no escudo, que eu sou absolutamente crítico. Não tá no desenho do seu Francisco, não tá na obra do Francisco Rebolo. O Rebolo não desenhou aquela... Ah, mas aquilo, se foi, aí tem 1 milhão de discussões, é o processo têxtil, a perda de... Eu não quero saber, você não muda uma obra de arte, você não muda... O escudo do Corinthians é uma obra de arte, você não muda uma obra de arte, você não pode chegar e falar, mas para dar uma visibilidade maior aqui na Mona Lisa, a gente vai colocar uma borda em volta, não existe isso, é inadmissível. A camisa listrada de 54, o Corinthians é campeão do Paulista de 55, depois do jogo do Palmeiras a gente tá vestindo branco, mas a camisa listrada desse período, entre o 54, 55 até 56, um atleta com a gola aberta aqui, com a gola em V, é uma coisa absolutamente espetacular. E eu gosto muito da camisa branca de 2012. Camisa branca de 2012, essa camisa é incrível, a referência ali ao estado de São Paulo, o mapa de São Paulo, essa conexão que ela é tão importante pra gente, que ela é tão fundamental, né? Volta e meia tem uma discussão, vamos lembrar, Esporte Clube Corinthians Paulista. A gente é um clube daqui da cidade de São Paulo, o clube dos operários, o clube do povo. Cara, eu não tenho nenhuma lembrança da minha vida onde eu não fui corintiano. Acho que esse é um primeiro ponto. A primeira lembrança que eu tenho é o gol do menino Viola. Eu tinha 6 anos de idade, prestes a completar 7 anos, a narração do Luiz Alfredo. Poucas coisas podem conectar tanto um torcedor ao jogador. Poucas coisas fazem um torcedor se sentir jogador. A camisa é uma delas. A camisa de futebol, quando eu era menino, que eu vestia aquela calunguinha de 93, eu me sentia um pouco Viola, eu me sentia um pouco Neto, eu me sentia um pouco Ezequiel, que eu era apaixonado, sempre fui apaixonado pelo Ezequiel. Eu tinha 13 anos quando eu ganhei minha primeira
camisa oficial do Corinthians, porque era cara, porque era de difícil acesso, porque não era toda criança, ainda mais eu, que cresci na periferia, que poderia ter. Todavia, hoje ainda continua sendo muito difícil, a gente não conseguiu evoluir, hoje com tecnologia, hoje com tanta coisa, como que a Nike não encontra um modelo de oferecer pro torcedor uma camisa a R$200? Então, eu estava organizando esses dias e desde 1999 eu vejo todas as decisões, todos os jogos importantes do Corinthians. Mas o 6 de dezembro de 90 é o que me define, é o que me marca, é o que me conecta, ver o Neto fazendo o gol numa chuva absurda, ver o Neto correndo e fazendo aquele movimento, e minha mulher não fique brava comigo, mas tá junto com o meu casamento, tá junto com os nascimentos dos meus 3 filhos, o 6 de dezembro de 90, no Pacaembu, o gol do Neto, naquela chuva, ele vestindo uma calunga branca de manga longa, ele joga o primeiro tempo de manga curta, e aí, muito provavelmente por causa da chuva, não era comum se trocar camisas naquela época. O Neto trocou de camisa no intervalo e coloca uma camisa de manga longa, e ele faz aquela batida, o goleiro era o Chico, ele dá um tapa, a bola dá uma quicadinha, encobre. E esse 6 de dezembro de 90 vai ser poesia, música, inspiração pro resto da minha vida. Ninguém cuida da memória. A gente não é um país que cuida da memória, que se preocupa com a nossa história. Num país sério, se o Museu Nacional de qualquer país sério pegando fogo, as pessoas iriam pra rua, brigariam contra os governantes, se revoltariam. O Museu Nacional pegou fogo no Brasil, a gente olhou e falou, que pena, né? Que triste. Um museu importante lá no Rio que pegou. A gente não cuida da memória. A gente não cuida da memória do país, a gente não cuida da memória do futebol. Não cuidamos, infelizmente. As instituições não cuidam, ninguém cuida, infelizmente. E essas coisas todas... E aí quando me falam, pô, mas caramba, que demais, você é o maior colecionador de Corinthians, tá no Guinness. Cara, eu sou só um corintiano, como você, como qualquer outro. E esses irmãos que a gente vai fazendo e vai construindo na estrada são os que fortalecem. Mas tem uma história de 2012 que me marcou muito. A gente vai pro Japão via Roma e a gente pega um voo da Alitalia e aí eu vou no meio. Tem um cara no meu corredor e um cara na direita. O cara da direita estava indo trabalhar, era um agente de viagens da CVC. E o cara da esquerda estava com uma calça escrito Fiel Jundiaí. E ele era um cara de Jundiaí, provavelmente. E a gente depois acabou não conversando, porque ele sai, se junta a outra galera e tal. Mas no caminho, ali no comecinho, eu tô com ele tá lá e eu vejo que ele tá nervoso e ele tá batendo a perna. E aí ele olha pra mim, um pouquinho antes do avião decolar, e pergunta, irmão, que hora eu posso soltar esse cinto aqui, tá me incomodando? Eu falei, não, cara, fica tranquilo, puta, só deixa decolar, você arranca, mas cuidado aí se tiver turbulência e tal. E ele olha pra mim, e eu não conectei ali, ele tava nervoso e tal. E ele olha pra mim e ele fala, fico até arrepiado toda vez que conto essa história, cara. Primeira vez que eu entro nessa porra, irmão. Primeira vez que o cara entrou num avião, foi pra ver o Corinthians no Japão. O cara não tinha ido ao Rio de Janeiro, o cara não tinha ido a Curitiba, o cara não tinha feito nenhum voo. Primeira vez que ele entrou num avião, foi São Paulo, Roma, Tóquio. É isso. O Corinthians vai ser sempre sobre isso. Vão ter outras torcidas? Bom, nenhuma torcida vai ser como a nossa. O esforço dele talvez tenha sido 100 vezes maior do que o meu esforço de ir de carro para Belo Horizonte. 1000 vezes. Ele pode ter vendido, ele pode ter brigado com a mulher, ele pode... Cara, o esforço dele deve ter sido 1000 vezes maior do que esse esforço que eu fiz de ir para BH depois que o meu voo foi cancelado. E ali a gente se conecta. E a gente vai sempre se conectar através dessas histórias e através do que é ser corintiano. Absurdo. O Corinthians é um título que a gente... É um título que não fazia sentido, né? O 0,04% de probabilidade de jogar uma Copa do Brasil no ano brasileiro do ano passado. O Corinthians contraria a lógica e você viver essas loucuras e viver o Corinthians já é fascinante. Viver o Corinthians com os filhos e poder ter feito essa viagem com meu filho, poder ter ido de ônibus ao Rio, poder ficar abraçado com ele no Maracanã e poder gritar é campeão e voltar para São Paulo, tá entre as grandes memórias. Eu espero que tenha 1% do peso esse título de dezembro agora, possa ter 1% do peso que aquele 6 de dezembro lá de 1990 teve para mim.